Pessoal, se você precisa de material para a primeira fase da OAB e segunda fase da OAB, clica no link na descrição, entre em contato que nós conseguimos te ajudar. Bom, nesse vídeo eu quero trazer dicas que eu costumo passar para amigos que vão fazer o exame da primeira fase ou que estão tendo dificuldade para passar na primeira fase do exame da ordem. Bom, eu passei no exame 42 na primeira fase, estudando de uma forma que fez sentido para mim, que tem relação com as dicas que eu vou passar aqui. E na segunda fase eu cumpri um curso do CERS e eu fiz a segunda fase do exame 42. E agora eu estou passando pela fase de inscrição nos quadros. Bom, na primeira fase, você tem que encontrar, claro, um estilo que funciona para você. Foi o que eu fiz na primeira fase, porque a forma de estudar que eu utilizei foi através de questões. Essa forma de estudar é muito comum entre as pessoas que já estudam para concursos, que era o meu caso, e eu não estou estudando agora para nenhum concurso, mas eu precisei para auditor tributário e tudo mais. E então, hoje eu não estou estudando para um concurso em si, eu já estou focado nos projetos que eu já tenho. E então eu tinha uma bagagem de concursos públicos que eu trouxe para essa primeira fase da OAB. Isso é muito importante, se você estuda para concurso já, saiba que para a primeira fase é uma coisa que funciona muito bem, estudar por questões. Para a segunda fase, o ideal é que você tenha um direcionamento do que você vai estudar para você não perder tempo e onde você precisa mesmo para se preparar com mais eficiência. Ainda mais se você é uma pessoa que tem pouco tempo disponível para estudar. Pouco tempo aqui eu considero 2 horas por dia. Se você tem mais do que isso, talvez valha a pena para você estudar até sozinho para a segunda fase. O que eu não recomendo, tá? Mas, como eu disse, você vai encontrar o seu estilo. Nesse caso aqui, ó, na primeira fase, eu usei o que concursos, que é essa ferramenta que você está vendo aqui, que eu deixei aberto aqui para mostrar para vocês. Como que eu fazia, né? Eu olhava no que concursos aqui, na parte de OAB, certo? Questões aqui, ó, e disciplinas. Eu recomendo que você faça como eu fiz. Eu vim aqui na questão, certo? Aí eu escolhi a matéria que eu ia estudar, por exemplo, direito civil. E cada assunto aqui, ó, ao todo, nós temos 501 questões de direito civil. Você vai escolher o assunto que você quer estudar e você vai ver qual assunto que é mais cobrado. Por exemplo, o assunto 1 aqui, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele foi cobrado 12 vezes. Temos 12 questões no que concurso. Quando eu fiz a prova, eu olhei um por um aqui nesse filtro. Eu olhei um por um. Eu fui colocando aqui no item 1, aí depois eu vim no item 2 e fui pesquisando aqui, ó. Olha o item 2, ele tem 105 questões. Quase 10 vezes mais. Esse item foi cobrado quase 10 vezes mais do que o item 1. Então, esse tema aqui é o tema que parte geral, né? Que também é dividido em vários assuntos. Então, qual que é a ideia? Essa dica que eu estou te falando é você filtrar no que concurso os assuntos mais cobrados e estudar os assuntos mais cobrados. Ah, Guilherme, mas eu não quero perder tempo olhando no filtro. Essa é uma das formas. Outra forma que você pode fazer é vir aqui, ó. Deixa eu voltar. OAB, disciplinas, e aqui em disciplina, o site ele te disponibiliza essa métrica já das questões. Por exemplo, o direito civil, ele está me falando que tem 467 questões, tá vendo? Só que você pode perceber que aqui não é tão atualizado como é no filtro. Porque no filtro, quando eu coloquei direito civil, você lembra que apareceram 501 questões. Então aqui, ó, direito civil, ó. Isso até olha aqui, ó, tá vendo? No filtro do direito civil aparece 501 questões. Aqui, onde falamos sobre disciplinas, que em tese seria mais fácil para você achar os assuntos mais cobrados, infelizmente o que concursos ele não tá atualizado, né? E aqui, ó, você pode ver questões, aí você vem aqui e clica aqui, direito civil. Pronto. Aí agora você vai ver os temas mais cobrados dentro de cada assunto aqui de direito civil. Por exemplo, parte geral, 105 vezes. Aí quando a gente olha no filtro aqui, 105 vezes. Tá certo, tá vendo? Tá atualizado.
Então, olha comigo, ó. Qual que é o assunto mais cobrado na OAB em Direito Civil aqui de acordo com o que concursos? Ó, a gente vai olhar, eu estou fechando aqui, a gente vai olhar todos. Ó. O mais cobrado é exatamente o que eu abri, esse item 2 que fala sobre a parte geral. E aí dentro do item 2, é o que eu quero te passar aqui também, você vai perceber que alguns assuntos são mais cobrados dentro do próprio item 2. Então, dentro da parte geral aqui, que é esse item 2, você tem inúmeras coisas para você estudar. Inúmeras. E aí a estratégia que eu utilizava era filtrar constantemente o que eu precisava estudar. Então, poxa, eu entendi que a parte geral é um dos assuntos mais cobrados, agora eu preciso entender qual que é o assunto mais cobrado dentro da parte geral. E aí eu fazia isso de uma forma bem padronizada, que resultou nessa planilha que eu utilizava com filtros aqui que me facilitavam encontrar os assuntos mais cobrados. Então, eu fazia também essa parte de incidência, que era o seguinte, quando eu resolvia as questões, se algum artigo era muito cobrado, eu também marcava quantas vezes eu já tinha feito aquele artigo ou aquele assunto, por exemplo. Aqui no caso, ó, controle de administração pública em direito administrativo, eu fiz uma questão sobre ato discricionário, tá aqui marcada, registrado, tá vendo? Guilherme, por que só tem esse registro e não tem mais registros aqui? Ó, você pode ver em processo civil, tem alguns registros. Porque eu utilizava um outro programa para fazer essas anotações. Eu utilizava um bloco de notas como uma extensão do navegador. Então, era bem mais fácil para mim do que pôr na planilha. Mas, em alguns momentos, eu colocava na planilha também. Você pode ver aqui na parte de processo civil, ó, o artigo 183 do Código de Processo Civil, eu fiz 2 questões sobre ele. Então, basicamente, eu utilizei essa estratégia, entendeu, pessoal? De estudar aquilo que era mais cobrado e aquilo que eu estava vendo com mais frequência nas questões. E eu fazia uma média de 20 questões por dia, que era o que eu conseguia fazer dentro da minha rotina, estudando para a OAB, estudando para outros concursos também. Então, eu espero que aqui essas dicas sejam úteis para você. E qualquer dúvida pode falar. E se precisar de material, entre em contato que a gente faz as apostilas bem direcionadas para a prova e com certeza vão facilitar muito a sua preparação.